Eu chamo o senhor Gilberto Orivaldo Chierici, doutor em Química pela Universidade de São Paulo. Obrigado pela presença, e nós combinamos, pelo grande número de pessoas que se dispuseram a falar, o tempo de 10 minutos, doutor Gilberto. Bom, não, tá bom. Não, tá bom. Bom dia a todos. Eu sinto satisfeito, eu acho que é uma grande oportunidade, eu acho que é uma oportunidade para todos, inclusive para conhecer isso de melhor maneira. A recomendação que faz a universidade, que é o uso da fosfamina comercial, eu acho que o reitor devia primeiro experimentar. Porque esse trabalho que nós fizemos foi um trabalho que iniciou-se. É bom contar um pouco da história, porque a história sempre fica oculta. Esse trabalho começou com uma instituição chamada Hospital Amaral de Carvalho de Jaú. Existe um convênio. Fala um pouquinho mais próximo para ficar melhor de ouvir, tá? Mais próximo? Tá bom. Esse hospital é um hospital de referência do interior do estado de São Paulo. E esse hospital, ele ficou, na época, foi transformado com esse convênio com a Universidade de São Paulo, ele foi transformado em hospital de pesquisa. As pesquisas foram iniciadas não pelas regras da Anvisa, mas pelas regras do Ministério da Saúde. Tem todas as autorizações, quando dizem que não tem, tudo isso está feito, está documentado. Apenas não existe um fórum para se mostrar isso. Mas, enfim, é um país que tem que crescer e tem que ficar gente grande, porque essa pesquisa, ela tem reconhecimento internacional. Ela foi publicada, ela foi elaborada nos critérios do Ministério da Saúde. Isso que existe hoje, está tudo escrito lá, DL50, dose letal, fase 1, fase 2, fase 3. Interesses outros, esse convênio, ele não foi terminado e ele foi se esgotado no prazo. E assim que foi esgotado no prazo, todos os pacientes dos hospitais que estavam ligados a determinadas áreas médicas passaram a pegar o medicamento na USP em São Carlos. E isso cresce de uma maneira, às vezes, incontrolável, mas nós nunca inserimos na área médica, porque todas as recomendações vinham desse hospital de Jaú. Às vezes, está cheio de pegadinha quando chegam e perguntam qual é a dose. Eu não faço exercício ilegal de medicina. Eu tenho 47 anos de pesquisa, tenho 500 trabalhos publicados, tenho 80 teses defendidas, sou reconhecido internacionalmente. Eu não seria tão tolo ou tão infantil de fazer um exercício ilegal de medicina. Então não faço.
Quando tem, às vezes me perguntam a dose. Primeiro, pela ciência, é muito fácil reconhecer. Se tiver alguém que entende de ciência, é fácil saber que ela é proporcional ao nível de ácido graxo livre no sangue, que é constante. A segunda, que essa dose veio recomendada pelo próprio hospital, onde fez a avaliação da DL50, fizeram aquelas explorações que tinha do aumento da dose e ver a eficácia. Tudo isso foi testado. Foi testado, sim, senhores, em humano, com permissão do Ministério da Saúde. 5 áreas: uro, gastro, cabeça e pescoço, mama e gineco. Cada uma dessas pessoas tem, o padrão era 11 pessoas para cada fase dessa. Então, essas fases foram feitas. Cadê? Vocês têm que pedir para o hospital, porque o hospital abandonou. Realmente eu sei qual é o motivo, mas isso não me compete, porque não é uma questão ética discutir isso aqui agora. O que nós temos que discutir é a ciência da história. Quando você ouve a imprensa dizer que é uma leviandade, que é uma qualquer coisa, não conhece ciência. Não conhece. Tem 100 tipos de tumores, perfeito, 100 tipos de tumores, com 2 células. Cada tumor desse, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, são todas células chamadas de células que não respiram oxigênio, anaeróbica. Se tem algum oncologista aqui que possa me desmentir, diga isso. Se existe alguma célula cancerosa que não seja anaeróbica. Exatamente aí é onde a fosfamina trabalha, em célula anaeróbica. Ela não trabalha em 100 modelos de tumor. Ela é 2 células, sadia aeróbica, não sadia anaeróbica. Se tiver biólogo aqui, também pode acompanhar meu raciocínio. Toda essa teoria, ela está nos livros desde 1935. Não foi escrita por mim. Então, é uma situação, chega a ser constrangedora. Eu já fui chamado de garrafeiro, de invenção, de qualquer coisa. Esse tipo de coisa não funciona em ciência. Ciência é assim. Preto é preto, branco é branco, azul é azul, amarelo é amarelo. Se alguém quiser discutir, eu acredito que aqui tenha um oncologista. Gostaria até de conhecer essa célula cancerosa aeróbica, porque eu não consegui achar nenhuma. E é aí que a gente atua. Atua em sistema anaeróbico. Anaeróbico é um sistema que não usa o oxigênio na queima do açúcar, que é a nossa energia. Nem usa as mitocôndrias. E isso está sendo comprovado par e passo. Esse demora mais até que dados clínicos, que é você comprovar o mecanismo pedacinho por pedacinho. Está sendo feito junto ao Butantan. Então, quando existe uma crítica, a crítica tem que ser adulta. A crítica não pode ser destruidora. Esse convênio que houve entre a Universidade de São Paulo e o Hospital Amaral de Carvalho, ele foi celebrado em 95, foi até quase 2000, mas antes de 90 para cá, tem um deputado aqui, que ele é o responsável por ter adquirido o aparelho de radioterapia nessa época, porque esse hospital nem aparelho de radioterapia tinha. Então, é uma complicação
muito séria. O hospital nos usou como trampolim para ser um hospital de pesquisa. Ele usou um monte de situações e ele deixou acabar. Eu não tenho um dado clínico em todas essas pesquisas, mas tem um monte de gente que tomou. E é garrafada, sei lá, é mágica, já foi chamada de pirulinha mágica, já foi chamada de uma série de coisas. Prova o contrário. O que eu estou pedindo não é nada para ninguém. É prova que não funciona, porque se ficar falando para lá, não adianta nada. A prova eu quero de quem? De quem se acha no direito. Às vezes que eu procurei a Anvisa, não fui levar protocolo clínico. Eu fui pedir modelos de como eu pudesse saber, de como fazer. E por incrível que pareça, tem muito medicamento no Brasil que não tem dados clínicos, inclusive quimioterapia. É um modelo todo especial, salvo algum engano que eu possa ter cometido. Mas dificilmente eu teria alguma coisa. Eu estou aqui porque a universidade cancelou aquilo que eu entreguei por 25 anos. Entreguei porque o hospital transferiu essa responsabilidade para mim. E isso foi crescendo de um jeito que daqui a um pouco eu comecei as pílulas do Gilberto. As pílulas do Gilberto nunca existiu. Devia ser as pílulas do Amaral de Carvalho que ele transferiu para nós. E essas pessoas, tem até uma pessoa que disse, de grande respeito, que a universidade está sendo onerada. A universidade nunca pôs um centavo nessa pesquisa. E essas pílulas que vêm de graça, nós pomos do bolso. É tão caro que dá para a gente sustentar com o nosso salário bom. Nós temos um salário maravilhoso. E com esse salário, dá para fazer as pílulas. E nós fizemos durante 25 anos, e hoje, com as liminares, nós financiamos também. Nós é quem levamos as substâncias, as pastilhas e todo o material para a USP doar ou reclamar que doa, assim. O que eu lamento, senhores, eu fui um professor durante 37 anos da universidade, e esse tipo de coisa aparece. Mas isso é do ser humano. Agora, o que mais me interessa, porque eu tive na grande imprensa, eu fiquei quieto durante 24 anos. Por que eu fiz esse estardalhaço? Porque quem defenderia os cancerosos? Após a minha aposentadoria, o negócio era matar. E eu não podia deixar matar. Tinha muita gente tomando, muita gente se salvando. Então, por isso que eu fiz esse estardalhaço todo. E estou disposto a enfrentar o que vier. E eu brinco sempre com meus companheiros de pesquisa, não se preocupe se vocês me verem de joelho. Eu estou rezando. Porque eu acho que esse tipo de negócio, não existe um homem honrado que fizesse, deixasse que isso acabasse em nada. Só porque alguém acha. Acha, pega e prova. Leva, prova, fala que não funciona. Agora, você ficar falando para os corredores, ciência não admite isso. Tanto é que existe uma divergência no nosso grupo, que é uma disputa. É provar que eu estou errado no mecanismo que eu fiz há 18 anos atrás. Então, os meus companheiros de pesquisa, eles ficam me testando, estão testando isso o tempo todo. E não conseguiram ainda. Quem sabe outros conseguem. Agradeço a oportunidade, senadora, e a gentileza de nos trazer para cá
porque eu acredito que agora ele foge das minhas mãos, que agora eu não sou mais médico, eu não sou médico, e agora é uma etapa que juridicamente e tecnicamente não depende mais da minha pessoa. O que eu tinha para fazer, eu fiz. E continuo de pé. E é à disposição para responder qualquer tipo de pergunta que tiver. Muito obrigado.